Programa Direito e Cidadania. Apresentação: Dr. Claudiomar Pereira da Cunha. Estimados ouvintes, muito bom dia. Estamos começando, com a graça de Deus, mais uma edição do Direito e Cidadania, pela sua Rádio Cultura de Canguçu, AM 1030, no dial do seu rádio. Também com live no perfil da emissora Rádio Cultura de Canguçu, no Facebook. A direção geral é de Geraldo Dannenberg, a direção adjunta da Betânia. Na recepção, o Mauro Domingues. Na técnica, Luiz Fonseca. Nos ajudando aqui nos nossos trabalhos, nos bastidores, o Henrico Salvatore. Gostaria, antes de adentrarmos no programa em si, de mandar um grande abraço para o estimado amigo Nenel Vieira, que é um colaborador permanente do nosso trabalho, né? E ontem mesmo nós conversávamos a respeito das pautas que vêm sendo trabalhadas aqui no Direito e Cidadania, e o Nenel sempre contribuindo de maneira desinteressada. Já convidei ele várias vezes para vir aqui no programa, até porque acredito que ele tem bagagem suficiente, um cidadão perfeitamente integrado na comunidade de Canguçu, em todos os setores, mas ele sempre declina do convite, dizendo que ele é um colaborador anônimo, mas não tão anônimo, já que agora fizemos esse agradecimento público. E na pessoa dele nós agradecemos a todos aqueles que estão sempre dando sugestões, contribuições para que o Direito e Cidadania realmente desempenhe o seu papel nesta emissora e na comunidade. Recebemos hoje, com muita alegria, mais uma vez, o professor Cledemir Oliveira Gonçalves, a quem a comunidade carinhosamente o chama de professor Fininho. Ele, que é vice-prefeito municipal, terminando o segundo mandato, já foi vereador, né, e professor de carreira do município de Canguçu, já há largo período, e agora, para satisfação nossa, retoma a titularidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, né? E eu digo para satisfação justamente pelo fato de que no período em que ele foi secretário deixou uma marca bastante positiva e muita saudade, né, dentro do processo educacional em Canguçu. Por esta razão, nós estamos trazendo ele novamente aqui no programa, nesta não tão nova assim condição de titular da Secretaria Municipal de Educação. Seja muito bem-vindo, professor Fininho. Satisfação enorme lhe receber. Obrigado, doutor Claudiomar. O pessoal, de repente, vai estranhar um pouquinho a minha voz, que eu um pouquinho gripado nos últimos 2-3 dias. Mas dizer que é uma satisfação muito grande a gente novamente estar aqui com o senhor, com o Henrico, com o Fonsequinha, que está nos assessorando aqui, nessa emissora tão importante, que nos trata também de forma tão carinhosa, que sempre que necessário e a gente precisa, a gente tem os microfones da Rádio Cultura à disposição. E eu hoje já quase estava brincando aqui com o Marcelo, revezando entre o programa dele e o seu programa, no qual a gente tem o privilégio de participar mais uma vez, e participante assíduo já por inúmeras vezes, né, doutor, desse importante programa que transmite e tem uma missão muito importante, né, de transmissão de conhecimento acima de qualquer situação, nos diversos temas que são tratados aqui no Direito e Cidadania, no programa no qual o senhor está à frente nesse momento, tá? Mas dizer que é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui passando um pouquinho hoje, mais de forma específica, as ações da Secretaria de Educação, no qual a gente tem o orgulho e tem a satisfação de retomar esse trabalho que nós começamos lá em 2017, que nem o senhor mencionou aí. Tivemos a oportunidade de ser secretário lá no primeiro mandato por 3 anos,
e depois mais um ano no segundo mandato, e agora no final de 2024, finalizando um trabalho que nós demos início, que nós tivemos a satisfação e o orgulho muito grande de estar à frente e montar uma equipe lá no final de 2016 para 2017 para começar um trabalho lá que foi, graças a Deus, eu acho que no contexto geral, se nós fazermos uma avaliação no todo, foi bem sucedido, né? A gente tem hoje aí o carinho de boa parte dos nossos colegas professores, nossas equipes diretivas, dos funcionários, familiares da rede municipal de ensino, e esse é o maior pagamento que qualquer um de nós, prestador de serviço e principalmente homem público, pode ter. O reconhecimento por parte das pessoas. Eu digo isso, para mim hoje é o que me basta, né? Embora eu tivesse outros planos para esse ano que não se deu sequência, hoje eu sou uma pessoa realizada, eu sou feliz porque eu estou desempenhando aquilo que eu acredito e estou no meio que eu acredito, que é a educação, e com pessoas sérias, comprometidas, honestas, né? Honestas com uma causa, com uma missão, que é a missão de educar e fazer com que a gente possa ter cidadãos melhores dentro do nosso município. Muito bem, quem está chegando agora é o professor Fininho, Claudemir Oliveira Gonçalves, vice-prefeito e, novamente, titular da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. Professor Fininho, como encontrou a Secretaria Municipal de Educação no momento que assumiu a sua titularidade? Eu sempre uso uma fala que é peculiar a mim, e eu sempre digo assim, o secretário, a primeira coisa, ele não pode atrapalhar. Se ele estiver lá dentro e ele andar junto com o pessoal qualificado, com técnicos, com profissionais que são capacitados para estar dentro das secretarias, que é o caso da Secretaria de Educação, que a gente tem um orgulho muito grande de todos que compreendem a educação do município de Canguçu, que todos que estão ali dentro da secretaria são profissionais de muitos anos, né, à frente da educação, a gente já vai estar ajudando. E se a gente conseguir um pouquinho com a nossa experiência, com o fato de já estar há mais de 20 anos na educação do município, contribuir com algumas situações, com algumas ideias e ações, a gente vai estar somando a esse processo dessas pessoas que caminham juntamente conosco. A educação tá muito bem, professor Cláudio Omar. Hoje a gente está fazendo um trabalho que eu sempre acreditei, um trabalho de acolhimento, um trabalho de estar junto, construindo junto com as pessoas, de dentro da secretaria e de fora da secretaria, com professores, com equipes diretivas, e ouvindo esse pessoal o máximo de tempo possível. E até foi uma das falas que eu fiz com a Evinha, que é a nossa parceirona, que fica na recepção ali da secretaria. Todos que entrarem dentro da Secretaria de Educação, obrigatoriamente, têm de ser atendido. Não sei se é 1 minuto, se é 10 minutos, se é meia hora, depende da situação, do assunto e da importância do tema que cada um traz para ser debatido dentro da Secretaria de Educação. Mas nem que seja no corredor, eu quero dar um oi para essas pessoas que vêm me procurar. Se elas saíram de algum lugar no interior ou da cidade para vir na secretaria para falar com o secretário, elas têm que falar com o secretário. A mesma forma que quando eu estava no gabinete, quando vice-prefeito, eu sempre gostava de atender todo mundo e ficava chateado quando alguma pessoa chegava ali na frente e não era anunciada e acabava indo embora muitas vezes sem falar com o prefeito ou com o vice-prefeito. Então é minha prática atender, acolher, ver da melhor forma os encaminhamentos para essas demandas e essas necessidades das pessoas. Porque a partir do momento que tu é um servidor do povo, que tu é um homem público, que tu te sujeita a determinadas situações, a determinados cargos na tua vida, tu não responde mais somente por ti, tu responde por todas as pessoas que dependem do teu trabalho. Então, muitas vezes, os teus anseios, as tuas situações pessoais, as tuas peculiaridades como pessoa, elas ficam em segundo plano. Porque o primeiro plano para nós é o atendimento das demandas da população. Então, hoje eu lhe digo assim, o trabalho que foi feito ali, principalmente de organização da questão administrativa, pelo Maurício, que continua comigo ali, Maurício Gonçalves, que é servidor público do município de Canguçu, pela Aline, pela Miriam, que estava lá, nesse período em que nós estávamos sem secretário. Foi um trabalho muito bom de reorganização da questão administrativa e hoje a gente só vai dar sequência nesse processo aí e fazer esse trabalho mais próximo das nossas comunidades escolares, mais junto dos nossos diretores
e dando condição para que eles possam encerrar o ano letivo aí da melhor forma possível. Não tem como eu fazer milagres, né? Eu não tenho como fazer grandes transformações nesse período aí, que a gente vai ficar até o final, que serão hoje, até o final do ano, em torno de 7 meses, mas nós vamos dar condição, né, necessária e suficiente para que os colegas e para que as escolas possam realizar o seu trabalho da melhor forma possível. Muito bem. Professor Finim, a educação, sem sombra de dúvida, é a base de uma sociedade onde o direito, e aí entra o mérito do programa em si, onde o direito impera e a cidadania é respeitada. Nós sabemos do seu compromisso com essa filosofia desde os primeiros dias que assumiu a titularidade da secretaria lá atrás, em 2017. Os avanços que a educação teve em Canguçu durante esses quase 2 mandatos. Muito importante a sua colocação. Acho que é um processo contínuo, doutor. Acho que ao longo dos anos algumas situações vão se modificando, vão se transformando e a gente tem que acompanhar o processo evolutivo como um todo. Na questão educacional, na questão hoje da tecnologia, que ela está dentro de todas as esferas e sistemas do setor público municipal como um todo. E quando nós assumimos, nós tínhamos importantes trabalhos que foram feitos ao longo dos anos por vários secretários de educação dentro do município de Canguçu, no qual a gente teve a alegria de passar por muitos deles, né? Quando eu vim para Canguçu em 2004, a professora Janete, pessoa fantástica, abnegada profissional da educação do município de Canguçu, professor André Aguiar, que hoje está comigo lá na secretaria, no Núcleo de Cultura, também um importante profissional dedicado para a causa da educação e da cultura do nosso município, professora Ledeci depois, e a gente teve a satisfação de assumir, aí contamos com a colaboração e participação do professor Diego, juntamente conosco, né? E teve o Patrick, a Fernanda, né? Agora, por último, infelizmente não conseguiu cumprir a sua missão, o professor Cláudio, né? Com uma perda muito grande que nós tivemos para a educação. Então, são pessoas que se somaram a nós ao longo desse processo aí, que prestaram muita contribuição, entendeu? Para que esse desenvolvimento e esse avanço fosse possível ao longo de todos esses anos. E a gente enfrentou muitos desafios desse período de 2017 para cá, que foi acompanhar esse processo, né, de evolução, desde a questão tecnológica, que eu acho muito importante, e a questão do avanço dentro das escolas, né, com a questão do acompanhamento do próprio aluno, das mudanças de momentos, de cenários, né, porque tu tem que acompanhar o momento. Quando eu estudava, quando o senhor estudava, nós vivíamos num momento totalmente diferente do que é hoje. E hoje, se nós não acompanharmos esse momento dentro da questão educacional e do próprio aluno, nós acabamos ficando fora do processo. Nós não vamos conseguir mais acompanhar o que aquele aluno ali está vivendo e está passando, e as ideias deles dentro daquele contexto ali. O professor hoje ele tem que estar muito atento a essas situações e principalmente a formação para que ele possa seguir com as suas aulas de forma atraente, porque senão a escola vai ser o lugar menos atraente para esse aluno se a gente não conseguir nos adaptar ao que o cenário atual se propõe, né? E aí a gente conseguiu evoluir em situações importantes aí, a gente trabalhou muito na questão de reestruturação das nossas escolas, né? E a gente fez vários aumentos, né, em escolas. A gente fez a questão das quadras. Hoje nós temos só 7 escolas que não tem quadra para a realização da prática esportiva, né? O nosso governo ele conseguiu desenvolver em 18 escolas quadra esportiva. Então foi um avanço muito grande em 7 anos de gestão, né? A gente teve a questão da prática da inserção da escola de turno integral, que hoje nós temos 11 escolas no município de Canguçu, e a ideia é seguir trabalhando para que a gente possa aumentar esse número nos próximos anos, que está sendo um grande diferencial dentro da questão educacional. A questão da alimentação desses alunos, do café, do almoço, do café da tarde, do acompanhamento dessas famílias que muitas vezes, no município de Canguçu, muitas dessas crianças acabam estando em situação de vulnerabilidade social, e a escola dá esse amparo.
o amparo educacional, o amparo social, o amparo psicológico, muitas vezes, e faz todo esse trabalho, todo esse acompanhamento, ele acaba entrando no eixo extremamente importante da questão do desenvolvimento do município como um todo. E a escola, juntamente com a saúde, ela tem essa participação. Nós não podemos fugir dessa discussão, que ela é extremamente importante. A escola está no topo da pirâmide de desenvolvimento econômico, social, né, educacional e várias outras situações que vêm com a questão de tu priorizar a educação. Se o governo que prioriza a educação, ele acaba tendo ganhos em várias outras áreas dentro do município de Canguçu. Então, se deu ao longo do tempo essa valorização, essa priorização, se pagou o piso nacional do magistério. Era uma demanda, doutor, assim, ó. Eu sou professor desde 2004, o piso nacional do magistério é de 2008. Depois teve uma nova resolução em 2011 e até o presente momento, até nós conseguirmos abraçar essa causa e viabilizar o pagamento do piso nacional do magistério para mais de 600 professores do município de Canguçu, os professores recebiam bem menos do que o valor previsto no piso. Para te ter uma noção, o meu salário de professor era R$ 1.494. Com o pagamento do piso, ele passou para em torno de R$ 2.500. Então é um aumento extremamente significativo para esses profissionais do município de Canguçu. Tu ganhar R$1.000 a mais em cada contra-cheque, aí o professor que tem 40 horas, ele receber em torno de 2.000 a mais dentro dessa questão de mudança e de cumprimento de legislação, porque na verdade os governos anteriormente eles não cumpriam uma legislação que estava ali há muitos anos para ser cumprida. E o que acontece? O descumprimento dessa legislação, ela acabava causando um grande ônus, um grande transtorno para a municipalidade, porque todos que entravam ganhavam. É ganho de causa na certa já, 100%. E aí os municípios, eles não tinham, entrava como precatório, né? O município pagava como precatório e não tinha como investimento em educação. Quando eu conto os 25% de investimento a cada ano que eu tenho que fazer na educação do município, então todos esses profissionais que ganhavam na justiça, ganhavam todo o pagamento de honorários e tudo mais, de advogado, ganhavam todas aquelas questões judiciais, que o senhor sabe muito mais do que eu, processuais, sim. O município só pagava, só tinha ônus e não tinha bônus. Porque nós nem contava como investimento em educação, entendeu? Porque a partir do momento que ele entra como precatório, ele não conta mais no índice para a gente contar nos 25%. Então, nós acabamos resolvendo mais de uma situação, mais de um problema, fazendo o pagamento justo e meritório da Lei Nacional do Piso do Magistério para cada um dos professores da Rede Municipal de Ensino, e nos orgulha muito ter participado desse processo, estar à frente da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, que fez o pagamento do piso nacional do magistério para esses professores. Então foram avanços nesse período extremamente significativos, que nos orgulha muito, mas isso não significa que nós estejamos hoje com tudo concluído, não. Se deu alguns passos importantes, e a gente segue trabalhando, a gente segue conversando para que as coisas possam ainda no futuro evoluir muito mais. A gente deu apenas alguns passos. Eu acho que quando a gente se conscientiza que nós temos muito mais o que fazer, a gente não entra num processo ali de estagnação, de estar parado, achar que está bom. Não está bom. Nós temos que evoluir, nós temos que avançar. Nós precisamos de uma escola de turno integral na zona urbana do município de Canguçu, que contemple a periferia, que contemple os alunos que estão em situação de vulnerabilidade, que possam ter esse olhar diferente, que possam ter essa visão por parte da administração, que possam receber uma merenda de mais qualidade, um café, um almoço, um lanche na parte da tarde, que possam ter essa educação de forma diversificada, que essa família que sai para trabalhar de manhã cedo, que ela possa ter a garantia que o seu filho entrou às 8 horas da manhã e vai sair às 17 horas e vai estar sendo bem tratado em uma escola polo dentro da nossa zona urbana do município de Canguçu. Então esse é um desafio. Independente de quem quer que seja o prefeito, eu acho que a gente tem que ter essa visão para que a gente possa melhorar ainda mais e expandir as escolas de turno integral na nossa zona rural. Também é outro desafio que deve ser dado sequência nos próximos anos. Creche da Vila Isabel. A creche da Vila Isabel está nos últimos preparativos, doutor, está tudo certo. A gente está dependendo só do ok agora da CE Equatorial
para nos liberar a carga necessária que nós precisamos. Tem que ser trifásica. Tem que ser, porque senão ela não dá conta, entendeu? Entendi. Nós até pretendíamos, de repente, começar os trabalhos com a mesma energia da escola do lado, que é uma escola municipal também, a escola Dom Pedro II, mas ela não tem capacidade de sustentação, entendeu? Para as torneiras, para os banheiros, né? Porque são bebês, berçário e maternal, então a grande maioria deles acabam fazendo as necessidades na escola e eles têm que ser limpos, né? Higienizados. Então nós precisamos que tenha tudo organizado, chuveirinhos com luz, quentinho, tudo certinho. Então hoje a gente ainda depende dessa situação que a gente imagina que no próximo mês aí vai estar resolvido para a gente de fato começar os trabalhos na EMEI Vila Isabel, que é outro grande ganho que nós estamos tendo para a educação, para a pré-escola do município de Canguçu, para a educação infantil, perdão, né, de 0 a 4 anos aí. Tivemos a Maria Ivonete da Silva Tessimo, que hoje funciona lá a pleno vapor, e agora nos próximos meses, aí no próximo mês, se Deus quiser, até o recesso escolar, nós queremos estar colocando em funcionamento a EMEI Vila Isabel, que é a EMEI Dona Gema, né, que é homenagem a uma nossa colega, servidora, professora do município de Canguçu, mais do que merecido. Homenagem, assim como a gente fez a homenagem para a Tia Nete, né? Merecidas. Colocando lá na EMEI Maria Ivonete da Silva Tessimo. Realmente. São pessoas. Então a gente começa a falar de educação, né, doutor? A gente fica com um sentimento de nostalgia, um sentimento de gratidão, né, de ter tido essas pessoas que foram tão importantes nas nossas vidas, na minha vida, na vida do senhor, na vida da comunidade canguçuense, que são verdadeiros heróis assim, do processo como um todo dentro do município de Canguçu. Muitas vezes a gente valoriza algumas pessoas que não fizeram nem a metade do que esses profissionais fizeram ao longo de sua trajetória, né, da educação. Então a educação me comove bastante, me emociono muito quando eu falo em educação, porque parte do que eu sou hoje como homem, como cidadão, como profissional, eu devo à educação, entendeu? Se eu hoje sou o professor fininho que sou, como cidadão, que eu sempre valorizo o homem em primeiro lugar. Se tu não for um bom homem, um bom cidadão, tu dificilmente vai ser bom profissional, seja a área que tu for. Independente da área, se tu não for um bom cidadão, tu não vai ser um bom profissional. Então eu vim para Canguçu em 2004, tive importantes pessoas na minha vida, né? Já falei da Tia Nete aqui, que representou muito na minha vida profissional. Tá lá comigo a professora Lauceni, que foi minha primeira coordenadora, né? Lá na creche da creche da Vila Fonseca, Santa Clara de Assis, a professora Meriane foi minha coordenadora lá na Carlos Moreira em 2004. Né? Então, o Zezinho, o Breno, o Laerte, que hoje está em Pelotas, no IFSUL, meu diretor lá na Escola Guido Tim Fensky, 2004. Né? Então, pessoas que a gente aprende muito e pessoas que nos deixaram uma grande contribuição para a educação do município de Canguçu, finado Ederlei, que eu tive a satisfação e a alegria de trabalhar junto com ele no Polo ETEC, também na Escola Guido Tim Fensky, o Claudinho, que nos deixou há pouco tempo, que foi meu colega professor e diretor e agora era o nosso secretário de educação. Foi meu aluno. Então é por eles também que a gente nos doa, que a gente vai seguir se doando pela educação do município de Canguçu, também por essas pessoas que deixaram o seu legado, que nós temos a obrigação de levantar cada dia e dar o nosso melhor, e fazer o nosso melhor para não deixar a coisa cair. A educação, para nós que nos dedicamos a ela, juntando os dois períodos, de Estado e Federal, eu fui professor por 55 anos, 32. Claro, isso é impossível de fazer essa soma, né? Mas se juntar, porque foram períodos concomitantes, né? 32 anos como professor estadual e 23 como professor federal. Não, é um tema que apaixona, é um tema que deixa muitas saudades, né? E o que é mais importante, desenvolve em nós o sentimento de humanismo, né? A educação é a ciência humana mais proeminente para desenvolver essa sensibilidade que todo ser humano tem que ter. A educação é uma arte. Não dá para explicar, não tem adjetivo que tu possa, né,
explicar a altura, tudo que representa o processo educacional dentro de um município. Eu sempre digo, na esfera administrativa tu tens a Secretaria de Educação e tu tens as outras secretarias. Entendeu? Porque é diferente o processo. Não adianta tu querer comparar uma com a outra, porque não tem como tu comparar. São dinâmicas diferentes, são situações que se apresentam diariamente diferente, né, das demais secretarias, que tu tens que ter esse olhar totalmente diferenciado para a prática educacional dentro dos municípios. Professor Fininho, estamos nos chegando para o final do programa. Mas já pedi 1 hora para esse programa, o Geraldo não deu ainda, né? Pois é, mas eu só dei oi por enquanto, Geraldo, não conseguimos falar do tema ainda. Tu me prometesse que 1 hora que tu estivesse substituindo o prefeito, tu ia dar um canetaço lá declarando de utilidade pública o espaço aqui e passando por 1 hora, mas não deu. É verdade. Mas vamos nos encaminhar para as tuas despedidas e, de uma forma assim muito rápida, dizer o teu posicionamento político diante dessas novidades, entre aspas, que às vezes a gente pensa que é ruim e no final se transforma em coisas tão boas para nós. Acho que aproveitar também o momento, a gente vai vir aqui em outros momentos na Rádio Cultura para convidar a nossa população agora a partir do dia 26 para a gente do nosso Festcap, 19º Festcap, e também aniversário de 167 anos de emancipação política do nosso município. A gente está preparando uma grande festividade, né? Uma grande programação para a comemoração do aniversário do município e também do Festcap. Hoje eu posso lhe dizer que a minha atual situação é uma situação tranquila, eu tô feliz onde eu estou hoje. Acho que eu estou no lugar que eu nunca deveria ter saído nesses últimos tempos, tá? Eu saí por algumas situações que tinha na eleição passada para governo do estado e para deputado, né? E depois fiquei na prefeitura como vice-prefeito direto porque tinha uma situação para esse ano, e aí eu acabei ficando nesse meio tempo fora da Secretaria de Educação. Mas eu acho que eu voltei para o lugar que eu não deveria ter saído. Hoje eu vejo que não deveria ter saído. Deveria ter ficado lá. E as nossas decisões, as nossas ideias e posicionamento, elas vão dentro da nossa linha de conduta, doutor. Eu estava lhe dizendo ali fora do ar, eu não tenho como fazer nada diferente do que eu caminhei, do que eu fiz ao longo desses 11 anos como vereador e como vice-prefeito, e principalmente agora nos últimos 7 anos e meio como vice-prefeito. Eu vou dar sequência no meu processo, vou dar sequência no meu mandato, que eu tenho até 31 de dezembro de 2024, e vou seguir auxiliando naquilo que estiver ao meu alcance, principalmente no meio educacional. Eu já fui procurado, a gente já conversou por 3 vezes no mínimo com o nosso atual pré-candidato a prefeito, o vereador Leandro Pipa. A gente tem alguns compromissos com ele para saudar, a gente tem alguns comprometimentos com ele e ele outros comprometimentos conosco, né, para a sequência do ano e também para início do ano que vem, caso ele venha ter êxito na questão eleitoral de outubro desse ano. Então a gente tem alguns compromissos firmados com ele, a gente com ele e ele conosco, né, para que a gente possa dar sequência nesses encaminhamentos da educação do município de Canguçu para os próximos anos. E é um meio que eu gosto, é um meio que eu me sinto bem, que eu vou estar feliz, vou estar contente, vou estar desempenhando da melhor forma possível o meu trabalho. E a gente também tem algumas outras situações já pensando, né, para daqui 2 ou 3 anos a nível estadual aí, que a gente tem passado algumas coisas em nossas cabeças, e o pessoal tem nos procurado e tem nos indagado sobre algumas possibilidades aí. A gente não descarta nada para o futuro, né, de estar se lançando aí para alguns desafios mais para daqui 2 anos e meio, 3 anos, tá? Ortega y Gasset, para encerrar, filósofo da antecipação, dizia que o ser humano, o homem, é um eterno vir a ser. Eu acrescento, o homem político é grandiosamente um eterno vir a ser. Não para nunca. Enquanto ele tem saúde, estímulo para caminhar, retidão de conduta, que é o seu caso, né, tem que aproveitar, porque no momento que um ser humano como tu, Fininho, me permita a singeleza da expressão, te levanta da cadeira que ocupa, tem um lacaio para se sentar nela.
Isso não tem dúvida nenhuma. Então, a comunidade precisa de seres humanos como tu, na atividade política, seja no papel que for. Tá? Mas a comunidade imprescinde de seres humanos, da grandiosidade de caráter que tu sempre demonstraste nas atuações políticas aqui no nosso município. Recebe isso de um velho que te quer muito bem e que tem um apreço muito grande por seres humanos com a grandeza de caráter que tu tens. Com isso nós chegamos ao final de mais um Direito e Cidadania. Querendo Deus, e certamente Ele quererá, semana que vem estaremos novamente aqui. Até lá, um beijo e um abraço no coração de todos e de cada um de nós. Tchau!